Aqui é a Carla Borges da Carlota Festa. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo à nossa jornada do Kit Festa Lucrativo. Se você quer aprender todo o caminho do absoluto zero, de como lotar a sua agenda e viver exclusivamente da confeitaria artística, vem comigo que eu te levo. Na nossa primeira aula eu pude dividir um pouquinho da minha história e as minhas experiências e o porquê eu estou aqui falando e fazendo aquilo que eu amo e compartilhando com você. E na nossa parte prática nós falamos como montar um kit de festa lucrativo e organizado. Sobre os doces ideais para montagem do seu kit, se coloca ou não coloca bolo no kit, como fazer para divulgar e vender. Começamos a nossa jornada de forma muito produtiva. Então, se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, eu recomendo que você pare esse vídeo imediatamente e volta lá na nossa primeira aula, pois nós estamos em uma jornada onde tudo segue em sequência. Para você acompanhar tudo de forma correta, vai lá, assiste a primeira aula e depois você volta aqui e dê andamento a essa aula. Por isso que o mundo online é tão bom. Nós temos a oportunidade de ver e rever quantas vezes for necessário as nossas aulas. Hoje nós vamos colocar a mão na massa literalmente. Nós vamos falar sobre a parte dos modelados. Essa é a parte onde você pode se diferenciar da concorrência, além de encantar os seus clientes. Eu vou te passar técnicas de montagem e estruturação. Vamos falar um pouco da escolha dos modelos para cada doce, mostrar como fazer uma boa harmonização e também produzir a decoração de alguns modelos de doces que vão fazer parte do nosso kit festa. Eu escolhi um tema específico que é muito procurado e tem bastante saída no meu ateliê, porque além de atender tanto crianças quanto adultos, a gente pode brincar à vontade com a paleta de cores. Lembrando que as técnicas que eu ensino são adaptáveis para qualquer tema. E eu quero que você foque na técnica em si, não apenas na decoração. Dessa forma, você vai conseguir desenvolver vários outros modelos a partir de uma só técnica. Mas antes de começar, eu quero agradecer muito a você que está comprometida comigo. Eu respondi vários comentários e recebi muita energia positiva. Eu quero te pedir que continue interagindo e deixando mais comentários. Eu fico muito feliz de ver essa interação. Pessoas com os mesmos interesses, falando, trocando experiências, é muito importante. Dessa forma, a nossa comunidade cresce cada vez mais. Muitos desses comentários foram de pessoas agradecendo pela aula, pelo simples fato de estar compartilhando os meus conhecimentos e as minhas experiências. E o mais legal é que muitas dessas pessoas me disseram que puderam, a partir dessa aula, enxergar onde estavam errando e como podem consertar. Tiveram ainda pessoas que querem entrar para esse mundo da confeitaria artística e me disseram que perceberam como é importante começar com o pé direito e de maneira organizada. E olha só que legal saber que as coisas que eu estou compartilhando estão ajudando tanta gente e que os meus conhecimentos podem transformar de fato vidas e sonhos. Esse é sem dúvida o maior motivo de poder ensinar tudo que eu sei e fazer com que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e dessa forma não passe as mesmas dificuldades que eu passei. Isso é muito gratificante. Eu me chamo Jaqueline e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre o curso Estaca Zero. Às vezes a gente que está começando agora, eu por exemplo tenho um ano e 7 meses que eu entrei de cabeça mesmo nessa área e às vezes a gente passa por certas situações que a gente não sabe como lidar por falta de experiência e ela te dá todo esse suporte que ela te dá é de extrema importância. O que ela falou para mim, eu acho que eu ia quebrar muito a minha cabeça lá na frente para eu poder descobrir que eu não tinha que trabalhar daquela maneira. Esse curso me fez encurtar o meu caminho. É um curso, gente, para mudar a sua vida. É um curso para você apresentar para o seu cliente o seu diferencial, né? Porque quando a gente fala de modelagem, pasta americana, as pessoas pensam que são coisas comuns, mas comuns antes do curso da Carlota. Porque agora com o curso da Carlota você pode ter certeza absoluta que vai ser um trabalho totalmente diferencial. Sem dúvida. Até hoje nunca acreditei no meu potencial, né, no que eu era capaz de fazer. Hoje eu trabalho de uma forma totalmente diferente. Antigamente eu pagava para trabalhar. Não tem como falar do curso e falar de você sem se emocionar. Aquele medo de trabalhar, medo de pegar encomenda e não saber fazer, isso não existe mais. Isso não existe mais. O curso Estaca Zero realmente é do zero ao sucesso.
Mas o fato é, uma das coisas que mais acontecem são confeiteiras desanimadas, cansadas, que trabalham noites, finais de semana e ainda não têm retorno financeiro. Não conseguem encontrar uma forma de se organizar e viver exclusivamente da confeitaria. E acabam querendo desistir dos seus negócios todos os dias. E outras que querem entrar para esse mundo, mas não têm um preparo, apenas no sonho de trabalhar em casa e viver exclusivamente de confeitaria. Mas nós sabemos que as coisas não são tão simples assim. E eu digo isso porque eu recebo vários depoimentos de mulheres todos os dias, contando as suas histórias para mim, umas querendo ajuda para não desistir e outras querendo ajuda para entrar na confeitaria. E isso tudo está 100% ligado a tudo isso que eu falei para você na nossa primeira aula. Quem me acompanha sabe que eu digo que doces perfeitos, bem acabados e um negócio saudável depende muito de boas técnicas, conhecimento daquilo que a gente está fazendo e de organização. Então vimos na primeira aula a parte da organização da produção, como vender os seus produtos e como montar um kit de festa lucrativo. E agora vamos para a parte das modelagens. Saber como escolher a modelagem correta para cada doce, saber utilizar as técnicas certas para deixar o seu produto com acabamento perfeito. E assim surpreender o seu cliente quando receber a encomenda. Eu vou deixar aqui agora para você ver um vídeo de quantos kits, variedades deles, de todos os temas possíveis que você pode montar usando os doces certos, com as modelagens corretas e acabamentos perfeitos. E tendo um lucro sem desperdício de materiais e tempo. E o que eu estou fazendo aqui nesses dias é mostrar para você que qualquer pessoa é capaz de viver da confeitaria artística. Tanto faz se você já está há algum tempo tentando ou se você quer entrar para esse mundo. Basta estudar, se profissionalizar, saber utilizar as técnicas corretas nos doces certos, usando a criatividade e ter, acima de tudo, organização e produtividade. Bora então, mão na massa! Quando você for montar o seu kit, escolha doces nos quais você tenha como variar na hora de modelar. Os seus doces precisam de formatos que facilite essa modelagem. Doces maiores e mais imponentes para as modelagens 3D e doces comuns para modelagens 2D. Os doces que você pode fazer também uma modelagem 3D camuflado. Lembrando sempre que tempo é dinheiro. Então, se você montar um kit apenas com modelados 3D, você não vai conseguir pegar um número maior de festas. Saiba intercalar os modelos de forma harmônica e surpreenda a sua cliente. Então eu escolhi o tema Shabby Chic Floral, que quer dizer um chique gasto. É uma sofisticação aliada com o antigo, vintage. Então vamos para nossas modelagens. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar o que significa esse tal do camuflado 3D. É, por exemplo, a minha palha italiana, eu pego ela é deitadinha, aquele quadradinho, e eu pego ela e coloco ela em pé e enfio um cabo. Então ela fica alta, ela dá uma altura na mesa. Então eu chamo de 3D camuflado, porque é uma modelagem relativamente mais simples, mais rápida e você consegue volumetria na mesa. Então dá para você usar esse artifício para vários doces. Você coloca um doce que era para ser inicialmente deitado e apoiado e você levanta ele e dá altura para ele. Então por isso que eu falo que a palha italiana, por exemplo, é uma ótima opção para você colocar na frente da mesa. E aí eu espeto o palito ainda para dar
dar mais altura, porque aí vai um lacinho, dá um efeito. Então você consegue brincar com esses formatos para deixar a sua mesa mais variada e os doces também poder compor um cenário mais bonito da mesa. Então vamos começar com as modelagens. Eu vou começar fazendo as flores porque eu preciso que elas fiquem armadas, durinhas para a gente fazer a montagem. Então eu vou fazer todas elas agora, inclusive da aula de amanhã de bolo, porque eu vou deixar secando, porque amanhã quando a gente for montar vai estar tudo firminho e bem durinho, tá bom? Então vamos começar. Eu já separei aqui todos os ejetores que eu tenho de flores. Você, se não tiver todos, não tem problema, não se preocupe. Você vai escolher alguns, os que você tem, e você vai variar os modelos, as tonalidades das cores. Se você quiser fazer, por exemplo, nos tons de rosa, você faz um degradê de todas as cores. Então você vai pegar um rosa mais forte e vai diminuindo o tom dele com o branco, vai diluindo o tom. Então você pega um pedacinho, coloca um pouquinho de branco e mistura, aí você já tem um tom diferente. Você pega mais um pedacinho de branco e dilui mais um pouquinho. Então você vai fazendo vários tons e brincando com as cores. A paleta é muito importante na hora de produzir uma festa, porque de repente, se você pega uma referência com a mãe e não trabalha, não estuda as cores da festa, quando você for entregar e tiver um painel, papelaria, decoração, flores, não tiver casando com a paleta dos doces, vai ficar uma mesa feia, mal estruturada e mais do que isso, parece que você não teve um pensamento, não pensou, não planejou aqueles doces. Então é muito importante que você pare, olhe as cores, faça o modelo da cor e compare com a foto que você tem, se estaria mais ou menos na mesma tonalidade. Então você tem que se preocupar com isso. Não é apenas fazer um doce bonito, você tem que entender que a cor tem que ser fiel. Então vamos começar. Eu vou utilizar um rosa, ele não é um rosa comum, ele é um rosa mais seco. Eu só peguei um rosa pink, diluí no branco e depois eu acrescentei um toque de marrom. Então ele chegou nessa tonalidade, um rosa mais seco. Só que se você quiser deixar ele ainda um pouquinho mais seco, é só misturar mais um pouquinho de marrom. Eu vou fazer isso para você entender na prática. Então eu vou pegar o rosa e vou colocar um pouquinho de marrom. Como esse marrom está muito concentrado, eu vou colocar só um pouquinho. Então aqui eu vou pegar esse tanto, bem pouquinho mesmo, e vou misturar. Se eu ver que tem necessidade, eu coloco mais um pouquinho. Então muita gente me pergunta como eu faço essa cor rosa seco. Então tá aí a diquinha, é só acrescentar marrom. Mas tenha cuidado para não exagerar na quantidade de marrom, porque muita gente produz um rosa sujo ao invés de um rosa seco. Fica parecendo um rosa mais encardido, sabe? Então tome cuidado com a quantidade para não errar a tonalidade. Não precisa ser muito grosso, porque aí fica uma florzinha mais delicada. E já vou abrir aqui também. Quando você for abrir a pasta, sempre abra com um movimento por igual. Não pare aqui no meio do caminho, porque senão a sua pasta fica marcada. Então você abre um movimento só, passa novamente para ir alisando. Eu vou começar por essa. E aí eu vou utilizar essa espuma para flores, que é para deixar ela secar armada. É essa caixinha que é de ovo mesmo, para guardar na geladeira. Então essa daqui eu uso desde sempre. Eu vou cortar essa flor, essa margarida grande para o bolo, porque eu vou colocar ela aqui. E ela é dessa cor. Então eu vou cortar, eu tiro a rebarba e vou colocar aqui nessa caixetinha. E aqui, ó, com a ajuda de um pincelzinho, alguma outra ferramenta, você só acomoda ela aqui dentro. Vou fazer duas desse tamanho. Tira aqui essa rebarba para ficar lisinho. Se você quiser até dar uma apertadinha, pode, só para ela ficar no formatinho mais certinho. E agora eu vou, com a ajuda de alguma ferramenta, pode ser um pincelzinho ou um boleador mesmo, você acomoda. Feito isso, você vai pegar os outros tamanhos de margaridinha para você fazer umas camadas. Essa composição fica muito bonita.
Então, eu vou vir, fazer a mesma coisa, tiro a rebarbinha e agora eu vou passar cola nessa primeira camada que eu fiz, essa daqui, para grudar essa segunda camada. Então, aqui eu vou pegar só um pouquinho, deixa eu tirar essa daqui para você enxergar. Pego só um pouquinho, passo um pouquinho aqui, para acomodar essa segunda camadinha que a gente acabou de colocar. Tá vendo? Então, dá uma impressão de várias camadas de pétala, fica super bonito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha, fica bem legal. E aí, eu vou usar agora o mesmo cortador e vou fazer um tamanho diferente. Então, eu vou usar esse aqui, que foi a segunda camada que a gente fez. Vou acomodar. E vou fazer mais uma. Acomodo aqui. E agora eu vou pegar um tamanho menorzinho, mas aí eu vou fazer um degradê de cores. Então, eu vou utilizar esse tom de rosa. E vou colocar aqui por cima dessa. Esse efeito também de degradê, de você colocar 2 tons, deixa eu ajeitar aqui que ele não centralizou. De você colocar 2 tons em cima, uma do outro, fica também muito legal. Aí. Vou até abrir mais um pouquinho, que eu achei que ficou um pouco grossa. Agora eu vou fazer mais uma. Pronto, então aqui eu fiz 2 pares de florzinha. E agora eu vou usar outro modelo. Então aqui eu vou usar esse ejetor. Ele parece uma pétala de coração, fica bem bonitinho. E eu vou cortar e vou colocar armadinho aqui também. E vou acomodar. Agora eu vou abrir novamente e vou cortar outros tamanhos e formatos. Eu corto várias e faço várias. Ela fica com um efeito muito bonitinho. E depois a gente ainda faz uma pinturinha de degradê, que fica lindo, fica muito elaborado, e fica parecendo um modelinho diferente do que realmente é. Então aqui é só fazer o seguinte, você vai pegar essa florzinha e vai organizar ela aqui em cima. Quando você fecha, pode acontecer dela se movimentar aqui dentro e não ficar centralizado. Se não ficar centralizado, você descarta e faz outra. Nesse caso ela ficou centralizadinha, então eu já vou colocar ela para secar. Vamos fazer mais. Eu aperto, olha só como é que ela fica linda. Então aqui agora eu já vou colocar aqui nesse suportezinho que eu separei para colocar flores. Eu tenho que apertar para marcar, então eu vou cortar, olha essa dica, eu vou cortar e aqui ó, eu aperto para pegar a textura que tem na florzinha. Então agora eu vou tirar, tira com cuidado para não estragar. Pronto, aí agora ela pegou a texturinha. E agora eu já coloco aqui para ela secar bem inclinadinha. Abri a pasta verde, esse aqui é um verde seco, e vou utilizar esse cortador de folhinha, é um ejetor na verdade, para cortar a minha folha. Então eu vou cortar. Tá vendo como ela tá mais grossinha, né? É isso aqui mesmo que eu quero. Eu não marquei a textura aqui porque eu vou utilizar esse marcador de folha para fazer essa textura da folhinha. Então, para deixar a folha armada, você precisa utilizar uma estrutura.
Aqui eu vou utilizar aqueles araminhos florais, eles são próprios para usar em flores de açúcar, já vem encapadinho, então ele não tem perigo de contaminar o doce. Eu vou utilizar ele para dar estrutura para a folha, para depois a gente espetar nos doces, no bolo, no que você for usar. Então eu vou cortar um pedacinho já. E coloco o arame antes de utilizar o marcador de folha. Então eu vou vir, vou colocar o araminho no meio, até mais ou menos a metade dele. E agora eu vou colocar a folha no meu molde de silicone para dar textura. E vou dar uma leve pressionada. E vai tirando e deixa com movimento. Então você ajeita e deixa nessa forma e coloca para secar na espuma de flores junto com as flores. Eu vou utilizar também na aula de amanhã de bolo um detalhezinho de uns raminhos que tem no bolo, que eu coloco vários araminhos com os raminhos na ponta. Então já vou deixar pronto para deixar firmando, porque amanhã a gente só coloca no bolo. Então eu vou usar os arames, vou cortar vários para a gente usar como estrutura. Então eu já cortei os arames, agora eu vou começar modelando os meus brotinhos aqui. Eu vou fazer uma bolinha e fazer uma coxinha. Só isso. E vou espetar no meu araminho. Vou fazer isso 6 vezes. Então, eu tô com 6 raminhos prontos, agora eu vou montar como se fosse um cachinho. Eu vou colocando cada um de uma altura para dar um movimento. E aí eu vou pegar um outro araminho para amarrar todos eles. Então, eu vou vir e vou torcer só para amarrar e fazer esse cachinho aqui. Isso aqui, quando eu for usar no bolo amanhã, eu vou esconder essa parte, então não vai aparecer. E agora você pode ir abrindo e posicionando o araminho da forma que você quiser. Prontinho. Agora a gente vai deixar secar junto com as folhas. Então, para fazer as rosas, eu vou precisar de uma espuma própria para flores. Pode ser assim, ó, de EVA, ela é macia, ou aquelas espumas de colchão. Ela tem que ter uma densidade mais firme para você poder bolear as laterais para ficar uma rosa bem natural. Então, eu vou usar essa daqui. E precisa também de um boleador. Aqui, eu gosto muito desse de metal. Eu acho ele melhor para bolear, porque o peso do metal já ajuda a bolear. E também ele não tem aquela divisão como tem nos de plástico. Então esse aqui para mim é o meu preferido. Então primeiro nós vamos abrir a pasta americana na cor que você escolher para sua flor. Eu vou fazer esse rosa seco, aquele que a gente já pintou. E a massa não pode ter CMC, tem que ser natural. Para que fique aquele efeito bem bonito, porque senão na hora de bolear racha, não fica legal. Então eu vou abrir mais fino, não pode estar muito grosso. Então eu vou cortar, tem esse tamanho aqui. Esse aqui tem 3,8 e vou usar esse aqui também, que tem 4,6 centímetros. Então eu vou usar esse daqui para fazer o botão rosa e vou usar esse daqui para fazer um botão branco, que ele é um pouquinho menor. Então eu vou cortar.
Metade da bolinha para dentro da pasta, metade para fora. Em movimento de vai e vem. Para deixar o mais natural possível. Tá vendo? Eu vou precisar de um pedacinho de pasta americana só para fazer uma coxinha, para ser a parte inicial da nossa flor. É uma coxinha mesmo, ó, só que alongadinha, tá vendo? É só pra gente envolver a primeira pétala da nossa rosa. Então eu vou pegar essa coxinha e vou passar um pouquinho de cola nela. Vou pegar a minha primeira pétala e vou começar. Eu vou tampar essa coxinha, olha, vou vir e vou fechar, mostrando só a pontinha. Eu não prego demais, deixa esse movimento na pétala, tá vendo? Agora eu vou e continuo aqui. Passei um pouquinho de cola, coloco a segunda pétala. E deixo o movimento. Aí aqui, ó, você vai ajeitando embaixo para deixar ele bem certinho. Passo mais um pouquinho de cá. Pode fazer essa fechadinha aqui, ó, pra ficar natural. Aqui tá meu primeiro botão. E aí, por exemplo, se eu não quiser fazer um botão igual a esse, quiser uma rosa grande, você continua e deixa ela bem repolhuda. Então, você vai abrindo, abrindo, abrindo e vai finalizando. Eu vou fazer uma dessa também, que eu vou usar no bolo. Mas essa daqui menor já tá pronta, eu vou deixar ela desse jeito, que é um botão. Então, a gente vai fazer a rosa grande. Quando eu for fazer uma flor maior, mais aberta, igual eu falei, mais repolhuda, aqui eu fiz o meu botão e agora eu vou estender ela para ficar uma flor maior. Eu tava cortando com esse cortador menor, mas quando chega nas outras, nas últimas pétalas, você tem que aumentar o cortador, porque senão as pétalas vão ficar escondidas aqui de baixo, porque agora você já tem a estrutura da flor. Então aqui agora eu vou usar esse, e esse cortador tem 5,8 centímetros, então ele é maior do que esse para a gente poder finalizar as últimas pétalas. E eu te mostro o resultado no final. Então agora eu já tô com as minhas flores montadas. Essas duas são as que vão pro bolo amanhã, que a gente vai decorar. Essa aqui foi aquela que a gente fez maior. E eu fiz uma branca, um pouco menor do que essa, porque a minha rosa é maior no bolo. E essas aqui vão no alfajor, a rosa também é maior do que a branca, então eu também fiz duas menorzinhas. Aqui, olha, eu tenho que fazer o miolinho das minhas flores. Então, para fazer o miolinho, eu utilizo esse molde de florzinha e pego só o miolinho delas para colocar nas flores. Eu aproveito esse miolinho. Mas se você não tiver, tem uma diquinha que fica bem legal que eu vou ensinar para vocês. Você pode usar uma peneirinha, você faz uma bolinha e pega essa texturinha. Vou colocar todos os miolinhos que eu fizer para pintar de dourado. Como essa festa que a gente vai produzir, a gente está usando tudo douradinho, então eu vou pegar e vou pintar os miolinhos de dourado. Então aqui eu vou só copiar os miolinhos, já vou colocar aqui para a gente colar. E vou colocar álcool de cereais aqui, vou usar a própria tampinha e vou colocar um pouquinho de pó para a gente começar a pintar os nossos miolinhos. Aqui já está numa consistência boa, eu só vou usar o corante já e colorir esses miolinhos. A gente vai começar pelo pirulito, mas eu já vou aproveitar e abrir também o forrinho da palha italiana para já ir firmando. Ó, de antemão já vou avisar que eu tô sem touca, sem luva, porque eu quero ficar bonita no vídeo. Mas quando eu tô trabalhando, como eu tenho unha grande, eu só trabalho de luva e touquinha no cabelo, viu, gente? Então agora vamos começar. Eu vou começar com a pasta americana branca.
Vou abrir e já vou aproveitar e cortar da palha italiana com a mesma textura. Vou utilizar essa texturinha, essa plaquinha de textura, que eu acho ela muito bonita. E eu vou usar essa mesma textura para a palha e para o pirulito. Então vamos lá. Então aqui eu já vou cortar, dividir essa pasta em duas, porque eu vou usar uma para cada doce. Então aqui eu já vou colocar, para usar a textura em plaquinha assim de silicone, é só colocar a pasta americana em cima e passar o rolinho com cuidado para pegar a texturinha. Aí. E agora eu vou cortar o pirulito, que eu vou usar esse cortador, que eu uso também para cupcake. Então agora que eu já abri do pirulito, vou deixar aqui para ir secando. E o meu pirulito tem 7,5 centímetros de diâmetro. Então esse daqui passa um pouquinho, eu acho que fica bem bonito quando ele passa um pouquinho os babadinhos. Agora eu vou marcar a da palha italiana, porque eu já vou deixar prontinha para endurecer, porque eu preciso dela mais firme para montar a palha. Então é só cortar. Eu vou usar esse cortadorzinho aqui. E pronto, vou deixar secando para a gente começar a montagem do pirulito. Então vou usar esse molde de florzinha, que é um arabesco floral. Ele vai servir para acomodar minhas flores que já estão prontas, armadinhas. Então vamos começar. Vou usar o rosa seco para fazer esse arabesco. Aí, agora tá prontinho o arco floral. Agora eu vou fazer duas folhas para compor o pirulito. Vai ser dourada, então eu vou fazer ela branquinha mesmo para pintar. Vou usar esse molde aqui e vou usar essa folhinha. Vou usar duas. Aqui no pirulito, eu vou decorar com a inicial do aniversariante. Eu escolhi a letra L, aqui é um silicone, eu vou usar essas letrinhas de silicone, que é um marcador. É só colocar na plaquinha de acrílico e carimbar. Então eu vou fazer isso, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima, para sobrar espaço para as flores embaixo. Então é só vir, pressionar, enquanto a pasta ainda estiver mole, tá? Pronto. E agora pode deixar ela firmar mais um pouquinho. Enquanto isso, nós já vamos pintando as folhas. Agora eu vou colocar o álcool de cereais aqui para pintar minha folhinha. Eu vou só diluir. E já vou aproveitar também que eu tô mexendo com dourado e já vou pintar a inicial que está no meu pirulito.
É bom utilizar um pincel sempre bem fininho para fazer o acabamento bem perfeitinho. Já pintei a inicial e agora a gente já vai montar e finalizar o pirulito. Então aqui eu vou utilizar a moldurinha, então eu vou passar a colinha na minha florzinha, no arabesco floral e já vou colocar ele no lugar que eu quero. Agora eu vou utilizar esse espacinho da flor para servir de suporte para a minha florzinha. Eu vou vir aqui, vou dar uma leve pressionadinha, cuidado para não quebrar as pétalas. E vou colocar de cá a outra florzinha, minha hortênsia. Com cuidado também. Pronto, agora é só vir e colar as folhas douradas aqui na lateral para finalizar os detalhes e deixar tudo bem charmoso. Agora é só colar no pirulito. Pronto. Então, prontinho, o nosso pirulito tá pronto. E agora a gente já pode começar a decorar a palha italiana. Como a gente já deixou o nosso tapetinho da palha italiana pronto, ele já tá bem firminho, então agora nós vamos montar ele. E aqui eu vou utilizar o número com a idade, vou fazer de 1 aninho, porque esse tema fica lindo e super delicado para 1 ano. Então eu vou fazer o número 1, vou fazer branquinho pra gente pintar de dourado, para ficar tudo no mesmo estilo. E aqui é só a gente colocar aqui dentro a pasta e ir apoiando com a ajuda de uma ferramenta. Pode ser uma esteca, pode ser uma espátula. Enquanto isso, eu vou usar esse aqui, ó, de tricô. Eu tô encantada com ele. Ele é uma novidade, só para fazer um detalhe, para combinar com a identidade do alfajor que eu vou fazer. Então a gente tem que ir relacionando um doce com o outro. Sempre que der, você vai se comunicando um com o outro, para eles ficarem com uma identidade semelhante. Então, como eu vou usar isso no alfajor, eu coloquei um detalhezinho na palha italiana. E vai ficar ótimo, você vai ver. É aquele seco que a gente usou para fazer as flores. E aí eu vou fazer essa cordinha. É muito fofo. Olha só o tricôzinho, que lindo. Então eu vou pintar meu número 1 pra gente já começar a montar. Pinta dos ladinhos também. Onde você acha que pode aparecer, você tem que pintar para ficar bem perfeito. Pronto. E agora é só a gente montar. Eu vou então cortar a minha correntinha aqui de tricô. E aqui também eu tiro um pedacinho, a pontinha. E eu corto 2 do mesmo tamanho. Vou passar colinha.
Passa colinha no outro. Agora, eu vou só dar uma apoiadinha aqui assim, para fazer um bercinho para minha florzinha. E a outra, deixa eu ver aonde que ela vai ter que caber. Então, ela vem aqui. Esse estudo prévio, você tem que fazer antes de passar cola. Então, você vê aonde que vai caber melhor, como que ela vai ficar melhor localizada. Então, aqui eu vi, loquei onde eu quero cada coisa. Agora sim, eu passo um pouquinho de cola, vou passar um pouquinho de cola na base. Eu não gosto de colocar cola na florzinha, porque senão ela fica muito úmida e pode quebrar. Aqui também você pode usar glacê real para colar, que ela fica bem firminha. Eu vou apoiar aqui um pouquinho só para ela ficar presa. Aí agora, antes de colocar a folha, eu vou ver aonde que eu quero meu número 1. Só que esse número 1 tá dourado. Se eu colocar e for arrastando ele aqui, vai sujar toda a minha peça. Então você deixa ele no alto e vai vendo aonde você quer. Porque aqui, se eu colocar, tem que ficar. Eu acho que essa folhinha tem que ficar viradinha pra cima, pra ficar bem bonito. Então eu vou passar um pouquinho de cola e já vou colocar ela aqui virada pra cima. Vou usar a esteca e vou ajeitando. Essa aqui soltou. Vou passar mais cola. Agora eu vou colar o número 1. Agora que eu colei, eu vou observar se tem alguma coisinha que precisa dar retoque, porque o dourado é o seguinte, quando você vai montar encosta nele, ele sai na sua mão e aí pode ser que algum lugarzinho esteja precisando de um retoque. Aqui eu tô vendo que tem um lugar que eu quero fazer esse retoque, eu vou pegar um pincel mais fininho, para não correr o risco de espirrar, porque o dourado é fofoqueiro. Então, eu vou pegar o pincelzinho e vou fazer o retoque nos lugares específicos, onde eu vejo que eu coloquei o dedo e saiu. Prontinha a nossa palha, agora é só colar aqui na base. Vou passar a cola e vou tirar daqui com cuidado. Pode ser que as florzinhas soltem, porque a hora que a gente virar, se elas estiverem um pouquinho soltas, elas vão cair. Centraliza, lembrando que a base aqui tem que estar reta. Ó. Aqui em cima não tem problema, porque ela vai ficar virada. E agora eu viro. Vou ajeitar, aí, olha que lindeza. E agora é a hora do cabinho. Esse chocolate é chocolate nobre, então ele fura muito fácil. É só pegar o cabinho e ir rodando. Aqui eu vou usar um canudinho dourado, esse aqui é de papel. E aí eu vou colocar ele, apoiado, centralizado no lugar que eu quero e vou rodando com cuidado, não precisa de apertar, porque tem gente que aperta e o doce esborracha. Se for chocolate nobre, então, mais complicado ainda. Aí eu vou apertando. Esse, como é palha italiana, a palha italiana segura o canudo, então ele não precisa de cola, nem de chocolate. Aí, olha a lindeza disso. E para ficar ainda mais lindo, eu vou amarrar um lacinho. Vou tirar as pontinhas aqui. Gente, olha a delicadeza desse doce. E aqui eu tiro um pedaço do cabo. Não gosto dele tão comprido. E aí é o seguinte, para você padronizar os cabos, isso aqui é muito importante, padronização. Você mede esse cabo, faz um protótipo, pega um cabinho de pirulito mesmo, o tamanho que você quer que ele fique exposto.
Porque às vezes um doce você enfia mais, outro doce você enfia menos, e aí se você só pegar a base do que você cortou do primeiro, não vai funcionar. Então você vai pegar o tamanho, protótipo, e todas as vezes que você for cortar, você coloca ele do lado e corta no lugar. Que aí você padroniza todos do mesmo tamanho. E aqui pode ainda, para ficar mais bonito, colar uma pérola, uma flor, um botãozinho, fica super charmoso, mas aqui, pra mim, já tá impecável. E você tá vendo como fica um 3D camuflado? Olha só, se ele fosse plano, numa mesa, provavelmente muita gente não viria. Ia olhar de frente, ia ficar meio escondido ali. O fato da gente virar o doce, colocar ele em pé, já dá um volume, já tem uma presença maior na mesa. Então é isso aqui que eu chamo de 3D camuflado, porque você pode usar as técnicas de uma modelagem 2D ou plana e colocar elementos que possam ampliar a beleza do doce, como o cabinho, o laço. E aí só o simples fato de colocar ele em pé já mudou completamente o padrão do doce. Aqui eu vou dar duas sugestões para o bombom. Para fazer o bombonzinho, ou você pode colocar direto em cima do bombom, ou de um docinho, um brigadeiro, e colar com chocolate ou com glacê real. Ou você pode abrir um forrinho e colocar em cima do bombom. Eu sempre gosto de fazer isso, porque aí eu brinco com os fundos e com as cores que a gente está utilizando. Porque nem sempre a cor do chocolate combina com a paleta da festa. Nesse caso, como a gente está usando tudo bem clarinho e rosa, fica interessante a gente fazer um forrinho, de repente, de um rosa que não está aqui. Esse, como é um rosa bebê e esse é branco, eu vou usar esse rosa seco aqui. Então, eu vou abrir um pedacinho. Aí, eu vou utilizar essa textura de linho, que é bem parecida com aquela outra textura. As duas conversam entre si, não é uma coisa que vai ficar brigando com a outra. Então, aqui eu vou usar essa textura de linho para fazer o forrinho. É você virar, apertar e marcar. Agora eu corto. Você pode usar ou um cortadorzinho com frufruzinho, assim, igual esse, ou redondinho mesmo, ou quadrado, todos ficam bem bonitos. Vou passar um pouquinho de cola para pregar a pasta. E agora eu posso colar a florzinha. Essa aqui caiu e como tá seca, eu vou colar com glacê real, porque senão ela não prega. Aí. E uma opção também para colar aqui, como ela é muito delicada, o glacê real é bem mais seguro, porque você não precisa apertar muito. Você passa ele, deixa ele seca sozinho. E quando a gente passa cola, a gente tem que dar uma pressionada para firmar. Mas olha só que fofinho. E aqui, para agregar mais valor, você pode colocar um forrinho, ou pode colocar um nacarado, aquele brilhosinho. Aqui eu tô utilizando esse que parece uma rendinha. Um tulizinho. E aí, prontinho. Bombonzinhos fofos, mas que vai fazer o maior sucesso, com certeza. Agora eu deixei por último, de propósito, porque é o mais elaborado, pra gente montar o alfajor, que é como se fosse uma cestinha de flores. A minha ideia inicial era uma cestinha de flores, mas virou tipo um porta-joias de flores. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a pasta americana. Esse aqui é rosa bebê. É aquele rosa bebê seco, tá? Eu tô abrindo comprido, porque nós vamos envolver aqui completamente o alfajor para tampar a cor dele, a cor do chocolate. Então aqui eu vou usar uma régua. Eu não vou tampar exatamente da espessura do alfajor, dessa altura. Eu vou passar um pouco para cima para esconder um pouco a base das flores. Então deixa eu calcular aqui. Essa régua dá certinho, porque aqui, ó, ela passa um pouquinho da altura do alfajor. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar a textura. Vou usar linho.
Você viu que eu não interrompi, eu fui num movimento só, nem que pegue um pedacinho aqui do punho, para não ficar tremido na hora de marcar. E agora eu vou colocar aqui a régua, eu vou usar uma base de corte, para não cortar o plástico que eu coloquei aqui. E agora eu vou colocar a régua só para servir de base para a altura do alfajor. Não pode pressionar demais para não tirar a textura de baixo, porque quando a gente aperta, alisa. Então aqui tá meu alfajor. Eu vou passar colinha em volta dele, aonde eu vou colocar essa pasta. Deixa eu tirar o tapetinho, depois eu coloco. E aqui eu corto o excesso. Então aqui eu já cobri o meu alfajor, vou fazer agora a beiradinha de linha. Lembra que eu falei de combinar a identidade? Então eu vou usar aquela mesma beiradinha que a gente utilizou ali no alfajor. Opa, na palha italiana. Agora é só desenformar. Aí, uma fofurice. Deixa eu ver, acho que um não contorna a base do alfajor. Então eu vou passar colinha aqui e já vou colocar ele para ver o tanto que falta pra gente fazer a outra parte. E aí faltou só um pedacinho aqui atrás, ó. E sempre coloca a emenda para trás. Porque lá não vai estar em foco na festa, ninguém vai ficar olhando a emenda. E como tem que ter emenda porque não tem jeito, então você sempre coloca atrás do doce esse tipo de emenda. Então aqui eu vou fazer um pedacinho que faltou pra gente completar. Aí. As maiores eu coloco para trás e as menores para frente para não tampar uma a outra. Aqui. E agora vem um pulo do gato aqui que é o seguinte. Se eu colocar as flores aqui, elas vão ficar entrando para dentro do doce e eu quero que elas fiquem mostrando como se elas estivessem saindo. Então, para dar esse efeito, eu vou fazer uma base de pasta americana só para subir as flores. Então, eu vou pegar um pedaço de pasta. Deixa eu organizar aqui para me ver a altura. É essa altura mesmo. Então, deixa eu alisar aqui. Ela não vai aparecer, então não tem problema se de repente ficar um marcadinho. Ela só vai servir de estrutura. Então, aqui eu vou colocar... Aqui eu já posso começar a colar as flores. Se você vê que não está pregando, você pode utilizar um macarrãozinho e espetar ele. Mas eu não vou colocar agora porque eu acho que não vai precisar. Então agora que já está aqui essa pecinha, eu vou ver aonde eu quero cada coisa. Tá vendo como aqui agora as flores vão ficar saindo? Então o que eu faço? Eu vou vir aonde eu quero, eu vou colocar essa primeiro de lá, vou passar um pouquinho de cola e vou colar aqui. Agora eu vou vir com essa menorzinha branca, vou colocar ela mais para baixo aqui. Ela é muito delicada, então tem que ser bem devagarzinho. Agora eu vou vir aqui com essa e vou colocar de cá. Aqui no fundo, fica interessante, como essa é muito pequenininha, fica interessante a gente colocar alguma coisa aqui, ó, só para tampar a parte de trás.
Então eu já vou colocar antes de colocar a outra, para não dificultar depois. Essa daqui, ó, ela não tem nada no meio de dourado. Eu sempre faço uns miolinhos com o próprio glacê, mas como eu vou apertar ainda, então eu não vou colocar agora não. Ali, agora eu viro. Deixa eu tirar aqui que fica melhor para fazer os pinguinhos. Pronto, agora eu volto. Aí, agora por último, eu vou colocar essa daqui. Deixa eu virar pra cá. Tem que fechar agora pra não ficar mostrando o meu pulo do gato ali no fundo. E aí, aqui você pode vir para tampar esse pedacinho ou colocar uma outra florzinha ou usar uma folha. Eu vou usar a folhinha porque eu já vou usar ela em outras coisas. Então aqui deixa eu até ver se eu aperto um pouquinho. Aí. E eu fiz esse daqui, igualzinho aquele raminho que a gente já havia feito. Eu vou colocar ele espetadinho, só para dar uma enchida e ter uma composição com o bolo. Aqui eu gosto de virar um pouquinho a rosa, de forma que ela apareça mais. Tá vendo? Quando a gente vira ela assim, ela aparece mais pra frente do bolo. Você pode fazer a mesma coisa com a branquinha. E agora pronto. Esse doce tá pronto, lindíssimo. Eu sou apaixonada nesse modelo. E eu espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Viram só como as coisas que parecem difíceis ou até mesmo impossíveis são nada mais, nada menos que técnicas corretas e organização? Os doces do seu kit têm que estar conversando entre si. Você tem que usar modelos que possam compor uma mesa de forma harmônica. Cores, acabamentos, texturas e muito mais envolvem uma produção de doces modelados. Você já imaginou você entregando os doces para sua cliente que sonhou com aquela festa e se preparou para aquele momento o ano todo e na hora que recebe a sua encomenda, não é nada daquilo que ela estava imaginando? Pois é, isso acontece muito. Eu recebo todos os dias muitas mensagens de pessoas me perguntando se eu tenho um curso completo com todas as minhas receitas, os meus doces, minhas técnicas de modelagem, como eu organizo a minha produção e o meu negócio, como eu faço para ter minha agenda sempre lotada e principalmente como eu consigo viver exclusivamente da confeitaria artística. E de fato, sim, eu tenho esse curso completíssimo onde eu ensino tudo isso e mais para você. Com ele você vai aprender praticamente tudo sobre doces modelados, receitas, toda a organização e gerenciamento para o seu negócio. E o que eu estou fazendo aqui durante essa semana é de fato te passando algumas informações para você e te mostrar o caminho. No decorrer dos dias eu vou passar mais informações e eu vou te falar mais sobre o curso e sobre essa oportunidade de melhoria e transformação para você. Olá, eu sou a Rosângela de Santos, São Paulo e eu já trabalho com confeitaria. O Estaca Zero, ele não tem só técnicas, ele te ensina a organizar o seu dia, ele te ensina a precificar, a lidar com o seu cliente. É um curso muito completo. Eu já tinha feito vários cursos online, mas nenhum era parecido como esse. Agora, uma coisa que realmente me encantou foi a forma com que a Carla trata os alunos dela, porque é uma proximidade e muitas vezes a gente acha que em curso online a gente não vai encontrar e ela tem esse diferencial. Meu nome é Gleice, sou do Rio de Janeiro, tenho pouco tempo aqui no curso, mas o pouco que eu já assisti
Já aprendi muita coisa em questões de acabamento, as receitas que são maravilhosas, e você ensina as coisas muito fáceis. Você acha que é uma coisa difícil, mas você explica de um jeito que acaba a pessoa achando fácil. Mas por enquanto eu quero que você fique ligada nas nossas aulas. E se possível, anote tudo. Assista novamente se for necessário. Deixe o seu comentário ou a sua dúvida aqui. A sua participação é muito importante. Na próxima aula nós vamos decorar um bolo lindo que faz parte do nosso kit festa lucrativo. Eu vou te mostrar por que incluir o bolo no seu kit, quanto tempo antes de começar a produzir seu bolo, para que ele esteja estruturado no dia da entrega. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, que ele possa ser útil, faça o convite para ela, para que ela possa se inscrever e assistir todas as aulas e vem fazer parte da nossa jornada e da nossa comunidade. Aproveito para te convidar, se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá e começa a me acompanhar. Nesses canais eu posto diariamente conteúdos exclusivos e inteiramente gratuitos. Eu tenho certeza que esses depoimentos podem te incentivar muito. Acesse a nossa comunidade exclusiva do Facebook, compartilhe fotos, bate um papo com as outras pessoas que estão fazendo parte da nossa jornada. Se interaja, o link da comunidade também está aqui nesse site. Então eu aguardo você para a nossa próxima aula, que será amanhã às 8 horas da manhã. Você vai acessar a aula aqui mesmo nesse site pelo link que você recebeu por e-mail. E para finalizar, eu gostaria de agradecer de coração a sua participação na nossa jornada. Essa foi a nossa segunda aula, mas a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Eu sou a Daiane, eu estava no chão e sem saída. E, de fato, eu precisava mudar. Do jeito que eu estava, não dava mais. Foi aí que eu conheci o curso. O curso te dá empoderamento, confiança e certeza no excelente trabalho que tu vai entregar para o teu cliente. E isso, sem dúvida nenhuma, ninguém te tira. Carla, muito obrigada. O curso mudou a minha vida e o modo de eu ver a confeitaria. E eu espero que mude a vida de muitas pessoas que, assim como eu, já tinham perdido a esperança. Eu sou a Priscila. Depois que eu me matriculei nesse curso, eu me desenvolvi assim muito em técnicas, em sabor, em dedicação, em preços, em entender o cliente, entender os meus limites, entender a lidar com um tempo para mim, para minha casa, mas também gerenciar o meu negócio de forma justa e que tenha lucro. Eu já participei de outros cursos e nenhum foi tão completo como esse. Muito obrigada. Olá pessoal, me chamo Carla. Eu comecei a trabalhar com confeitaria faz mais ou menos 10 anos. Mas eu achava que faltava alguma coisa, porque os personalizados não ficava perfeito, eu não conseguia, uma hora a pasta ficava muito mole, eu tinha muita dificuldade com os doces personalizados. Aí apareceu um curso, né, a oportunidade do curso Estaca Zero, e assim, as técnicas são assim muito fantásticas. Eu só tenho a agradecer, Carla. O curso foi assim, a melhor aquisição da minha vida.